Nessa aula, eu vou falar sobre mitos envolvendo a catarse. Você provavelmente já ouviu falar o seguinte... Já a pessoa tá lá na convulsão mesmérica, tá lá na aberração, deixa que ela vai resolver isso sozinha. Nessa aula eu vou explicar todos os mitos por trás dessa afirmação. Mas primeiro eu vou explicar, as origens filosóficas dessa ideia e depois por que ela tá errada. Se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose, e estamos aqui com o primeiro curso de hipnoterapia baseado em evidências aqui no YouTube, ensinando a neurociência por trás da prática da hipnose. Eu já fazia isso nos meus cursos pagos, meus cursos fechados com meus alunos. No entanto, tenho visto tanta pseudociência, tanta bobagem sendo dita aí, queimando o filme da hipnose, que eu decidi fazer aqui um local para falar sobre a prática da hipnose baseada em evidência científica. Então aqui não vai ter pseudociência, não vai ter nada tirado do sovaco. E toda vez que eu falar de alguma pesquisa científica, pode ter certeza que eu vou colocar na descrição do vídeo as referências disso. Bom, essa ideia de que a pessoa resolve o problema dela sozinha durante a abreação vai ter origem no pensamento de Freud. Isso tem a ver com Freud. Freud tem aquilo que a gente chama de sistema hidráulico da emoção. O que é o sistema hidráulico da emoção? É a ideia que vai ser mais ou menos a seguinte: se eu seguro uma raiva e deixo aquela raiva comigo, eu só vou melhorar se eu extravasar e gritar e brigar com todo mundo. E o mesmo valeria para qualquer emoção. Já viu aquelas terapias aí sem sentido que envolvem ficar dando murro e almofadinha? Pois é, essa bobagem de dar murro em almofadinha, e eu vou explicar aqui no vídeo por que é bobagem, tem inspiração em Freud. Agora, Freud foi um gênio, Freud foi um homem de seu tempo. Freud falar de sistema hidráulico da emoção, que eu vou explicar daqui a pouco, faz sentido, porque ele foi um homem que nasceu no século XIX. O problema é alguém no século XXI continuar repetindo bobagens que o Freud falou, simplesmente porque nasceu na época errada, nasceu lá atrás, certo? Bom, mas como que era esse sistema hidráulico da emoção, sistema hidráulico da raiva para Freud? Quando Freud fala de inconsciente, ele não está falando daquilo que não passa na cabeça. Não, para Freud, o inconsciente é energia. Tem pulsões. O inconsciente está lá trabalhando o tempo todo, querendo moldar nosso comportamento. E na época de Freud, estavam bombando as aplicações da conservação da energia. Estavam surgindo as máquinas a vapor, essa ideia de mudar uma energia na outra, que a energia não pode ser destruída, que ela tem que se converter em outra coisa, isso estava bombando na época de Freud. E Freud usou esse mesmo pensamento para falar da gestão emocional. Ele pensava o seguinte... Espera aí, se tem uma memória traumática que tem emoção e essa memória está afastada da consciência, num trauma, numa repressão da memória... Vai falar, da mecanismo de repressão de memória, que é não lembrar do trauma porque ele está afastado da consciência. Peraí, se o trauma está afastado da consciência pela repressão e esse trauma tem muita energia, essa energia tem que ser liberada depois. Então Freud vai falar o seguinte, olha... Se eu tenho sintoma hoje, é porque eu tenho emoções que estão armazenadas, que estão isoladas. Então toda vez que a gente fala... tem que achar o evento causador inicial. A gente está usando um pensamento do Freud, um pensamento antiquado, um pensamento do início do século XX, final do século XIX. Pensamento que tem que liberar a emoção associada com aquele evento traumático. O ponto é que a gente não tem evidência nenhuma disso. Bom, mas e o que isso tem a ver com a convulsão mesmérica, com a abreação, com esse negócio de deixar o cara resolver sozinho? Tem muito curso que vai falar o seguinte... Se você deixar a pessoa na convulsão mesmérica sozinha, ela vai resolver sozinha o problema dela. Essa ideia de que a pessoa resolve o problema sozinha, na verdade, é uma ideia que vai vir desse sistema hidráulico da emoção do Freud. Afinal, se a pessoa está acessando uma emoção de um trauma e está liberando a emoção do trauma, peraí, a pessoa está liberando a emoção do trauma. Então ela estaria se aliviando emocionalmente. Então é Freud que vem com essa ideia de que se eu tô com raiva e eu descarrego a raiva, então eu vou liberar a raiva e ficar mais calmo. Se eu tô segurando a minha tristeza, se eu liberar a tristeza, eu vou ficar menos triste. E essa seria a ideia por trás de deixar o cara lá na convulsão mesmérica. Tem os cursos de hipnose aí que tem vídeo no YouTube que parece exorcismo, O cara tá lá na convulsão mesmérica, geralmente com práticas de hipnose não verbal, que vão fazer a estimulação da amígdala. E vão falar assim, olha, deixa o cara sozinho. E é interessante, Às vezes no curso de hipnose não tem acolhimento nenhum. Deixa o cara no canto. Eu já vi isso em alguns cursos de hipnose não verbal.
Não foi no curso de Giancarlo Russo, beleza, gente? Não foi. Foi outros cursos que eu fiz bem mais antigamente, que eram cursos baseados em magnetismo, era uma coisa assim mais mística, mais esotérica. Aí teve uma menina que teve uma abreação, teve uma convulsão mesmérica, e o professor deixou ela no canto, abandonada, nem conversou com ela, não tava nem aí, deixou ela lá abandonada. Falando, o corpo dela tá resolvendo isso. Essa ideia de que o corpo tá resolvendo, vai vir do Freud, afinal. Se eu libero a emoção, eu diminuo a pressão. Veja como tem a ver com a máquina a vapor. Veja como tem a ver com o sistema hidráulico da emoção. O ponto é que as pesquisas de hoje já mostram o contrário. Se eu fico forçando para liberar a raiva, eu vou ter uma tendência de ser uma pessoa que tem mais raiva. Se eu forço a pessoa a chorar, essa pessoa vai ter a tendência de ficar mais triste. Observa que eu não estou falando da liberação emocional como expressão. Por exemplo, se eu estou triste, eu tenho que chorar mesmo. Vai fazer bem para mim. Me expressar por meio do choro. Talvez me expressar por meio lá de um desabafo, no meio da raiva. Se é uma expressão minha, está acontecendo naturalmente, beleza. O problema é que esse pessoal provoca a abreação. E não tem acolhimento nenhum, deixa o cara lá, deixa o cara abandonado. Com essa ideia de que o corpo resolve sozinho. Se a gente volta pro tripé terapêutico, lembra que terapia envolve dessensibilização, envolve reframing e envolve psicoeducação. Então se a pessoa não der um significado para aquela convulsão mesmérica, olha, não vai resolver, não vai resolver. Até pode acontecer o seguinte, que aí realmente funciona. A pessoa já chega com algo em mente, isso acontece muito em igreja, inclusive. A pessoa já chega com algo em mente. Quero me curar de tal coisa. Aí vai lá na igreja, ou vai no centro espírita, recebe lá o passe magnético ou o ritual e tem uma catarse. Aí aquela catarse acaba sendo uma dessensibilização. Porque teve um reframe, a pessoa chegou com uma mentalidade, ela chegou conectada com alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa até pode, devido à expectativa dela, se autocurar de alguma forma no meio de uma experiência como essa. No entanto, terapia não é só isso. Terapia tem que ter troca, terapia tem que ter empatia, tem que ter aceitação positiva e incondicional. Terapia é ver o mundo com um olhar distinto. Terapia envolve isso, envolve você se colocar de forma distinta no mundo. Falar que a pessoa, só porque está liberando a raiva, liberando a tristeza, já está fazendo terapia, é muito simplista. Então a gente não tem evidência nenhuma de que essa liberação emocional por meio de catarse realmente resolve o problema. Inclusive, as pesquisas indicam o oposto, que você ficar forçando emoções, extravasando essas emoções, acabam não te ensinando como fazer uma verdadeira gestão emocional, que é o que a terapia tem que fazer. E você, já tinha visto esses cursos de hipnose que parece exorcismo e que a pessoa fica abandonada lá no canto e fala, sozinho você resolve? Você achava que sozinho resolvia? Tem alguma experiência que a pessoa sozinha resolveu? Pode contar, ué. Deixa aí nos comentários e até a próxima.